Olá pessoal, eu sou o Messias do canal Arte Pomar, sou técnico agrícola e hoje a gente vai falar sobre a importância da adubação foliar com cálcio e boro na cultura do tomateiro. Mas antes eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Olá pessoal, estamos aqui num ambiente um pouco diferente, né? Um ambiente de sala de aula, e hoje a gente vai fazer um vídeo teórico, né? Com explicação porque da importância de a gente fazer adubação foliar no tomateiro com cálcio e boro. Pessoal, suponhamos que isso aqui é um pé de tomate, tá? Não parece, mas esse formato aqui é a forma possível para fazer a explicação para vocês. Parece uma raiz de mandioca, né? Mas então não caberia as letrinhas aqui dentro. Então vamos à explicação sobre peculiaridades do tomate. Pessoal, o tomateiro é uma planta que, quando adubado adequadamente, ela possui um crescimento muito rápido, né? Então, o que acontece com toda planta que tem um crescimento rápido? Não só o tomate, mas a cultura da melancia, a cultura da abóbora, né? Pepino, as cucurbitáceas em geral, ela tem um crescimento rápido. Tá? Cucurbitáceas são abóbora, maxixe, né, melancia, tomate é outra coisa, mas estou exemplificando aqui, mostrando para vocês plantas que crescem rapidamente, ou qualquer outra planta cujo vocês façam uma adubação muito forte com nitrogênio, ou com NPK em geral aí, um NPK de cobertura, né? Então essa planta tem um crescimento muito acelerado. O que acontece com toda planta que tem um crescimento acelerado? Vamos ao caso do tomate. Eu tenho aqui o solo, né? As raízes, então eu adubei bem essa planta aqui, independente se você corrigiu com calcário e tudo, tá tudo certinho. Então a gente tem aqui uma sequência de nutrientes que estão se translocando, né, pelas raízes, tá, juntamente aqui com a água, tal, e ela vai para as folhas para ser processado aqui esses nutrientes. Então as raízes absorvem e distribuem, né? Parte desses nutrientes vão ficar nas raízes, parte vão ficar aqui no caule, né? Nos ramos e tal, e nas folhas, e parte se destinarão aos frutos da planta. Então eu tenho aqui, coloquei para vocês aqui, né? Os nutrientes aqui, estão todos os macro e micros, né? Estão aqui nas raízes. Então todos estão fazendo o seu caminho, né? O percurso pela planta. E o que acontece? O tomate está bem adubado, com nitrogênio principalmente, mas com todos os demais nutrientes. Então a planta ela empreende um crescimento acelerado. Temos um problema quanto ao cálcio. Toda planta que se desenvolve rápido, o cálcio não dá conta de acompanhar. Por quê? O cálcio, está aqui um elemento de cálcio, né? Ele se desloca muito lentamente pela planta. E uma vez o cálcio alocado, seja na casca, seja na raiz, seja no ramo, qualquer parte que a planta alocar o cálcio, ali ele ficará e ali ele não sairá mais. Por isso que quando a planta está com deficiência de cálcio, normalmente ela vai se manifestar na folha mais nova, porque as primeiras folhas absorveram o cálcio que tinha naquele solo. O cálcio está ali na folha mais velha e dali ele não vai sair, ele não vai lá ajudar a folha mais nova não, o que é diferente do nitrogênio. Se aqui tem uma folha mais velha, o nitrogênio que está aqui, ele sai e vai cobrir a necessidade da mais nova. O cálcio não faz isso. Então uma deficiência de nitrogênio, a folha mais velha fica amarela. Uma deficiência de cálcio, a mais nova vai ficar amarelada. Então beleza, aí você fala assim, mas não vai ter deficiência de cálcio e boro no meu tomateiro, porque eu fiz a correção e meu pH está 6,8, 7, e eu coloquei todos os nutrientes, né? Coloquei lá um adubo, existe já formulações de adubo só com cálcio, magnésio e enxofre, o pessoal chama de calcário, mas não é bem um calcário. E coloquei o NPK e fiz a matéria orgânica aqui, principalmente uma cama aviária, que ela fornece aí todos os micronutrientes e tudo. Então não vai dar deficiência, mas é um engano. Pode dar deficiência sim, porque a planta, mesmo tendo o cálcio aqui, o problema reside na velocidade do deslocamento.
esses ramos aqui do tomateiro crescem muito rápido, o cálcio nem o boro dá conta de alcançar, porque eles possuem deslocamento lento. Então, aqui que entra a adubação foliar com cálcio e boro. Por que eu fiz isso aqui, essa lista? Existem, uns falam em 12 elementos principais, outros falam em 13. Os macro são 6, isso não muda, são 6. O que muda é o micro. O micro, uns falam que são 6 essenciais, outros falam que são 7, outros falam que são 9, mas via de regra são 7, né? São 7 os essenciais, tá? Temos os macro aqui, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Essa é a sequência de absorção e de importância da maior parte das plantas, tá? Essa aqui é a sequência que elas absorvem. E aqui está os micros, não estão na sequência por quê? O micro varia demais de planta para planta, né? De espécie para espécie, na verdade. Mas os micros são zinco, ferro, boro, cobalto, cobre, manganês e cloro. Não precisa acrescentar cloro, porque muitas formulações, tudo que fala cloreto, você já está colocando cloro. Por exemplo, cloreto de potássio, você já está colocando cloro. Então, é fácil suprir a necessidade de cloro. A questão aqui são esses outros 6, né? Então, o cobre aqui, você acaba suprindo com uma... Quando você passa um cobre, um fungicida cúprico lá, você acaba resolvendo esse problema, tá? Mas o mais problemático aqui seria o boro, que é um micro, e o cálcio, que é um macro. Normalmente são eles que faltam quando a planta cresce muito. E não é nem porque, entendam, porque falta no solo. Muitas vezes não falta no solo. O maior problema no caso do tomateiro é a velocidade do desenvolvimento. E o que acarreta a falta desses dois nutrientes na planta? O boro está relacionado a muitos processos aí metabólicos e enzimáticos, tá? Inclusive processos de polinização. O cálcio, ele está relacionado ao quê? A resistência da planta como um todo. O cálcio faz parte das paredes celulares. Então o tomate ele tem um problema muito conhecido, que quando falta cálcio dá o fundo preto nos frutos. Tá? O fundo aqui do tomate apodrece, simplesmente fica preto, necrosado. E você tem grandes prejuízos por uma simples falta de cálcio. Então o que acontece? Eu pego um cálcio e boro, né, compro uma formulação, normalmente é chamada de CALB, né, cálcio e boro, e eu faço uma adubação foliar aqui semanal. Quando eu aplico, né, eu vou fazer a aplicação aqui na planta do cálcio e boro. Aonde aqui o líquido pegar, aqui o cálcio ficará. Não pense que o cálcio vai ficar se deslocando, não. Você vai molhar toda a planta e aquela planta, na situação que ela está naquele dia, ela toda molhada, então toda parte da planta vai ter acesso ao cálcio e boro. Inclusive, não é a folha que absorve o cálcio e manda para o fruto, não. O fruto também pode absorver pela sua própria pele. Então, a água, ali o seu líquido, a sua solução de água ali com cálcio e boro, né, a sua calda, quando você molhar aqui o fruto, esse fruto vai absorver o próprio cálcio e o próprio boro que ele precisa. Assim como as folhas, né, esses galhinhos mais verdes aqui vão fazer o mesmo processo. Então a rigidez, a resistência que ele vai ganhar é local. Por que você fica repetindo isso aí pelo menos uma vez por semana ou a cada 10 dias? Porque essa planta vai crescer. Essa nova parte da planta que cresceu vai estar desprotegida, vai estar deficiência ali de cálcio e boro. Outro problema da deficiência de cálcio e boro, e combinada com excesso de nitrogênio, é que os insetos eles percebem a planta que está com deficiência de cálcio, né, principalmente, ou cálcio e boro, e que está com excesso de nitrogênio. Para o inseto, essa planta é como uma picanha. Ela está molinha, macia, tenra, deliciosa, tem potássio aqui correndo nas veias da planta, açúcares, tudo que o insetinho quer. E o nitrogênio faz essa planta crescer muito, então ela é uma planta grande, mas fraca, bonita, tá com uma aparência bonita, né? A folha verdinha, no entanto ela é fraca, aquela força dela é só aparente, mas a estrutura dela é mole. E o inseto ele gosta de molezinha, o inseto é igual ao ser humano, ele gosta de sombra e água fresca.
Então ele quer pegar uma planta molinha aqui e sugar ela. Então quando você coloca o cálcio, essa planta se torna o quê? Mais indigestível para esse inseto, né? Ela fica mais dura, toda a estrutura dela fica mais forte. Então essa planta tem mais resistência, ela não é tão atrativa para o inseto. Mas o principal problema do tomate é o fundo preto pela deficiência de cálcio. O boro é mega importante por estar relacionado ao sistema de polinização também da planta, né, do pegamento de polinização, e muitos outros metabolismos aqui que acontecem dentro da planta, né? Então, mesmo para a gente resumir e encerrar o vídeo aqui, mesmo que você tenha todos os nutrientes no solo, você pode não ter esse nutriente aqui. Ah, um detalhezinho é como se dá essa absorção foliar. A folha, as suas células são quadradas. Os vegetais, as células são quadradas. As folhas possuem uma estrutura semelhantes a bocas, tá? Elas são chamadas de estômatos. O pessoal não confunda com estômagos, é estômatos. Esses estômatos são bocas que nos momentos mais frescos a planta exala vapor de água e oxigênio e também gás carbônico. Mas quando está calor, para a planta não perder água, para ela não desidratar, a planta fecha os estômatos. É como se ela fechasse essa boca, para ela não perder água. Então, se você passa no horário quente, além de você correr o risco da insolação solar, né, ali queimar as suas folhas por uma saturação, né, por excesso de um determinado nutriente na folha, ela pode não absorver porque ela está com o estômago fechado. Quando você pulveriza no final da tarde, então a planta está com os estômatos abertos, vai passar a noite inteira com os estômatos abertos e vai fazer essa absorção. Normalmente o tomate é irrigado no solo, então você não tem água para lavar as folhas. Mas caso a irrigação seja por cima, aí é mais importante ainda você passar a tarde, porque ela vai ter aquele período da tarde, a noite inteira para fazer a absorção e até o período do outro dia que você vai ligar a irrigação. Então, pessoal, o horário mais adequado para a gente passar a adubação foliar é o horário da tarde, né? Finalzinho da tarde ali, porque a gente vai ter um período maior de absorção desses nutrientes, né? Estômatos ali da planta aberta, então ela está receptiva, tá? E um detalhezinho sobre a adubação foliar é que a adubação foliar não é feita para vocês corrigirem o defeito da adubação do solo. Ah, vou meter NPK foliar aqui. Não, se você não colocou aqui, não é aqui que vai resolver. Vejam bem, a natureza, Deus fez a planta para absorver pelas raízes o que ela precisa. E não exatamente pelas folhas, senão seria invertido, né? A folha dá embaixo da terra. Então a principal forma de absorção de toda a planta é a raiz. A absorção por folha é uma absorção suplementar. Então se você não colocou NPK aqui, não acha que você vai colocar NPK na folha e a planta vai... Ah, ficou verde. Ficar verde é diferente de trazer desenvolvimento, tá? E produção, aumento de produtividade e tudo. A adubação foliar, vejam ela apenas como complementar ou como correção. Por isso que se faz a adubação foliar. Então no tomate não se dá para trabalhar, né, pelo menos uma produção aí comercial, que se pensa em produzir um bom nível em boa quantidade, né, uma boa produtividade. É essencial que se trabalhe com cálcio e boro foliar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Quando se inscreverem, pessoal, não esquece de ir lá no sininho lá e apertar para vocês receberem todas as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.